Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica Moraes e a pesquisa que eu vou apresentar aqui se chama Eu Não Gosto dessa História de Mentiras: Interpretações sobre Anonimato e Ética em Pesquisa sobre Violências de Gênero com Crianças. Essa pesquisa tem a coautoria da minha orientadora, a professora doutora Jane Felipe. Eu falo do Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para iniciar falando um pouco dessa pesquisa, eu começo relatando um pouco sobre os caminhos e os descaminhos que me movem. E para isso eu trago três falas de três crianças de 5 anos de idade, que são elas. Às vezes o meu pai fica muito brabo, que nem o Hulk. Ele fica assim quando a minha mãe faz coisas que ele não gosta. Meu pai é muito brabo. Quando a minha mãe não pode falar nada que ele fica brabo. E outra menina diz: quando eu tinha pai, só que ele se separou da minha mãe, ele ficava brabo e quebrava todas as coisas e botava para fora. Então, a partir dessas falas, que daqui a pouco eu vou explicar como que elas se deram, eu me sinto então nesse desafio de pensar em estratégias que proporcionem às crianças a possibilidade de expressarem seus sentimentos e também identificarem situações de violências. O problema dessa pesquisa foi: o que as crianças pensam sobre as situações de violência que elas vivenciam em seu cotidiano e como as interpretam, em especial no que se refere às violências de gênero vivenciadas em suas famílias? O objetivo geral dessa pesquisa foi acolher o que as crianças trazem em relação as situações de violência que vivenciam em seus lares, especialmente no que se refere às violências de gênero, a fim de buscar estratégias para auxiliá-las na resolução de conflitos por meio do diálogo dentro do princípio da equidade de gênero. E o referencial teórico, então, se pautou nos estudos de gênero e nos estudos culturais, assim como em referências que falassem sobre a importância da participação infantil nos processos de investigação. Só que ao pesquisar com as crianças, a gente precisa trilhar um caminho da imprevisibilidade, né? Então, nessa pesquisa, acabei tendo algumas surpresas, né? Ao pesquisar as violências de gênero com as crianças. E quais foram? As crianças então me relataram violências para além das vividas por suas mães, narrando também violências contra elas próprias. E diante disso, eu pude perceber a impotência das crianças para resolver, né, essa situação, assim como a minha limitação como professora. Então, eu precisei mexer nas minhas verdades para tentar entender o que realmente as crianças estavam querendo me contar. E sobre o fato de ouvir as crianças, ressalto aqui que este é um exercício de uma escuta sensível, porque as violências cometidas contra mulheres e as crianças, elas estão diretamente relacionadas aos direitos humanos. E por que essa pesquisa foi realizada em uma escola? Porque, né, a gente percebe que a escola pode ser encarada como um espaço de refúgio e voz para as crianças, assim também como um espaço de resistência em prol da educação e da garantia dos seus direitos. Falando um pouquinho então sobre as metodologias participativas e a pesquisa com crianças, né? A gente precisa levar em conta que a criança ela deve ser encarada como parceira nesse trabalho de interpretação do mundo, né? A gente tem esse desafio de se despir da posição de orientador ou de orientadora e também é posto a gente essa necessidade de escutá-la para a gente poder enfrentar os sérios problemas, né? Que aqui no caso do Brasil a sociedade brasileira atual nos coloca. E sem contar também que a participação é um direito da criança. Vou falar um pouco agora sobre os princípios éticos, né, que a gente precisou adotar nessa pesquisa sobre sistemas sensíveis com as crianças pequenas. O permanente diálogo, né? A gente precisou encontrar diferentes tipos de linguagens que ultrapassassem a barreira da fala e da escrita, porque eram crianças pequenas de 5 anos de idade, ainda não sabiam ler ou escrever, não estavam alfabetizadas. Também precisou ter um respeito pela privacidade ou consentimento ou não das crianças de participar. Foi entregue um termo de consentimento livre e esclarecido para as famílias quando elas iam levar ou buscar as crianças na escola, assim como um termo de assentimento livre e esclarecido para as próprias crianças, que foi adaptado em forma de convite. Né? E nessa pesquisa a gente também faz um tensionamento sobre o Comitê de Ética e Pesquisa aqui no Brasil, tensionando esses padrões biomédicos, né, que são colocados também para avaliar a ética nas pesquisas com os seres humanos. Esse então foi o convite que foi entregue para as crianças, né? Se elas aceitavam ou não participar da pesquisa, foi explicado tudo para elas.
E como que a gente fez para escolher, então, qual seria o caminho metodológico mais adequado e mais ético para estar debatendo sobre as violências de gênero com crianças de 5 anos de idade. Vou contextualizar um pouquinho onde se deu essa pesquisa. Ela aconteceu em uma escola municipal de ensino fundamental, que atende crianças de 4 até 12, 13 anos de idade, mais ou menos. Uma escola que atendia 600 alunos. Essa pesquisa foi realizada com uma turma de educação infantil com 20 crianças de 5 anos de idade. E por que essa escola? Porque essa escola era uma das escolas que eu trabalhava e também eu elegi ela em função do contexto social, né? Que essas crianças estavam imersas em um contexto de maior vulnerabilidade social. E para traçar esse caminho metodológico, eu realizei uma sondagem com as crianças. E no que consistiu essa sondagem? Eu levei para elas imagens e a gente sentou numa roda para conversar. E a partir dessas imagens, conforme as crianças iam virando elas, né, que elas estavam no centro da roda, as crianças tinham que me falar o que elas sabiam sobre aquelas imagens. E essas imagens eram de super-heróis ou super-heroínas, né? Como Homem de Ferro, Mulher Maravilha, o Hulk. E quando saiu o Hulk, eu perguntei para as crianças o que elas sabiam sobre ele e se elas conheciam ele. E elas disseram que sim, e que quando o Hulk ficava muito bravo, ele quebrava tudo as coisas. E eu perguntei então para as crianças se elas conheciam alguém que era que nem o Hulk. E as crianças então começaram a dizer: às vezes o meu pai fica muito bravo que nem o Hulk. E eu questiono por quê. E daí então as crianças vão relatando: ele fica assim quando a minha mãe faz coisas que ele não gosta, né? Quando ela faz carreteiro, carreteiro é uma comida típica aqui no sul do Brasil, ele não gosta de comer isso, daí ele fica muito bravo e briga muito com ela, né? O meu pai também fica muito bravo, outra criança relata, porque a minha mãe não pode falar nada que ele fica bravo. Uma outra menina também diz: quando eu tinha pai, só que ele se separou da minha mãe, ele ficava muito bravo e quebrava todas as coisas e botava para fora, né? Um outro menino também fala que um dia o pai e a mãe estavam brigando e o pai tirou todos os ovos da geladeira e quebrou tudo, que os pais brigavam muito, fazendo muito barulho, né? Gritando um com o outro. Então, a partir dessa estratégia, eu percebi que a roda de conversa poderia ser um bom recurso metodológico para estar debatendo essas questões com as crianças. No entanto, nessa sondagem, a roda foi realizada com todas as crianças ao mesmo tempo, né? Um grupo de mais ou menos 20 crianças. No entanto, eu percebi que algumas crianças acabaram não tendo espaço de fala. Então, para tentar maximizar esse espaço de fala entre as crianças, para realizar as próximas 5 rodas de conversa, que foram realizadas 5 no total, eu dividi as crianças em grupos menores, né? Em 3 ou 4 grupos, para estar debatendo essas questões e elas terem mais espaço de fala. Para 4 dessas rodas de conversa, eu utilizei histórias como recursos disparadores, utilizei o Príncipe Cinderelo para debater a questão das masculinidades, a questão da força, Pipo e Fifi para debater com as crianças a questão da violência, do abuso sexual, o que é carinho, o que é abuso, Corre, Corre, Mary Corre, para debater com as crianças a questão do trabalho doméstico, né, que muitas vezes as mulheres são sobrecarregadas nessas funções, e Arthur e Clementina para discorrer sobre os maus tratos emocionais, porque essa história fala de um casal de tartarugas que vivia um relacionamento abusivo, que o Arthur nunca deixava a Clementina sair de casa. E a outra, né, a quinta roda de conversa, foi utilizada então uma caixa com imagens, né, desenhos de pessoas se desentendendo. E as crianças tinham que relatar se já tinham visto alguma situação assim, se já tinham presenciado ou vivido. Só que quando a gente foi negociar com as crianças as questões mais éticas, né, entre o sigilo e a participação, eu comentei com as crianças que os nomes delas não iam aparecer e que tudo que elas me contaram, as outras pessoas não iam saber que eram elas que tinham me falado, que os rostos delas também não iam aparecer na pesquisa. E uma criança, então, me reivindicou essa participação. Afinal, eles estavam participando da pesquisa e como assim que eles não iam aparecer, né? E foi aí que essa criança disse: eu não gosto dessa história de mentiras, tu vai inventar que foi outra pessoa que disse o que eu falei. Então, aí, a gente teve que estabelecer um diálogo e fazer uma negociação com as crianças. E qual foi essa negociação?
uh, foi acordado, então, que cada criança iria fazer um autorretrato, né? Como não poderia aparecer a foto, então elas iam se autorretratar. E como os nomes seriam nomes sorteados, que elas mesmas sortearam, elas iam se autodescrever, né? Aqui eu trago um exemplo de como ficou essa dinâmica, né? Os nomes fictícios, que foram os nomes sorteados para as crianças, logo abaixo o autorretrato delas e ao lado elas contando um pouquinho quem elas são. Elas tinham que falar como elas se viam, com quem que elas moravam, o que elas costumavam fazer quando não estavam na escola, né? Então eu trago aqui como exemplo, vou ler só de uma criança, da Raquel, que ela disse: eu faço coisas para minha mãe, eu ajudo. Quando vou passear, eu vou na minha avó, na minha tia, e eu moro com meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, assim, cada criança pôde falar um pouquinho sobre quem ela era, mesmo não aparecendo ela, né? Pôde se autorretratar, mesmo não aparecendo nenhuma foto sua. E foi assim, dessa forma, que os sujeitos de pesquisa foram apresentados. Bom, eu não vou me deter aqui nas unidades analíticas desta pesquisa, porque o foco aqui era a metodologia. No entanto, eu vou mencionar quais foram os resultados da pesquisa, até para vocês entenderem como que a gente deu a devolutiva dessa pesquisa para as crianças, né? A partir das falas das crianças que foram registradas através das rodas de conversa, que foram realizadas por meio das histórias, né, e das imagens, foi percebido que muitas crianças acabam ficando sozinhas em casa quando o pai e a mãe vão trabalhar, né, que é essa primeira ilustração. No entanto, a gente tensionou o conceito de negligência familiar, que isso poderia ser visto como uma questão de negligência, deixar crianças pequenas sozinhas em casa, né, quando se vai trabalhar. No entanto, a gente tensionou porque, dado o contexto social dessas crianças, trancar essas crianças em casa foi uma maneira que essas famílias encontraram de proteger elas diante da ausência de políticas públicas, né, e da falta de uma rede de apoio, porque deixar as crianças com a casa aberta, que não fossem trancadas, poderia ser mais perigoso, elas poderiam sair, poderia entrar alguém. Então, foi um modo de sobreviver que essas famílias encontraram. Então, aí nessa unidade analítica, a partir dos relatos das crianças, a gente fez esta análise. A gente tensionou o conceito de negligência familiar quando as crianças relataram que ficavam em casa sozinhas, enquanto os pais e as mães saíam para trabalhar. A segunda imagem se refere à unidade analítica que a gente problematizou a questão das masculinidades, da masculinidade hegemônica, porque a maioria das crianças que ficavam sozinhas em casa eram os meninos, né? Então, como aos meninos são atribuídos scripts de força, de coragem, e as meninas de vulnerabilidade, mais carentes de cuidado, né? A gente analisou dessa forma, né, que seria talvez uma das justificativas para serem os meninos que ficavam mais sozinhos em casa em relação às meninas. A gente também tensionou nessa unidade analítica a questão dos abusos sexuais contra os meninos, que teve meninos que relataram situações assim, e também a questão do silenciamento dos meninos em relação aos sentimentos e emoções. E na terceira unidade analítica, a gente então problematizou as questões mais de violência de gênero mesmo, de violência contra a mulher, que as crianças trouxeram relatos bem pesados de violências psicológica, violência patrimonial e até violência física que elas presenciavam em suas famílias, né? E por que eu trouxe essas imagens? Porque para devolver o resultado da pesquisa para as crianças, se tratava de um tema bastante sensível e elas trouxeram relatos assim bastante pesados. Então, qual seria uma maneira ética de fazer isso, né? Então, eu resolvi ilustrar as 3 unidades analíticas, né? Pedi para um desenhista fazer isso. E um ano depois que as rodas de conversa foram realizadas, quando a pesquisa já estava pronta, então eu apareci para devolver para as crianças a pesquisa a partir dessas imagens. Né? Eu disse para elas que a pesquisa estava pronta, que eu queria contar para elas o que tinha acontecido, né, com a pesquisa, mas que eram muitas páginas para a gente ler, então que eu resolvi levar em desenhos essas imagens, mas que eu queria que elas também me ajudassem a intitular essas imagens.
para as crianças também aparecerem como autoras na nomeação dessas unidades analíticas. Então, a primeira imagem, as crianças nomearam como o menino que queria ver as cores do mundo. A segunda unidade, as crianças nomearam como o menino triste de coração fechado. E a terceira unidade analítica, a partir da imagem, as crianças nomearam como a tristeza. E quando eu comecei a contar para elas o que tinha acontecido, a quais conclusões a gente tinha chegado a partir do que elas nos contaram, né? Elas me interrompem e começam a narrar mais situações de violência, né? Uma menina diz assim: o meu pai brigou com a minha mãe e deu um empurrão nela. Agora eles se separaram e eu fico uma semana com um, uma semana com outro. A partir da fala dessa menina, o Arthur comenta: o meu pai deu um tapa no rosto da minha mãe e ela reagiu e empurrou ele. E em seguida a Milena argumenta: então é por isso que o Arthur bate nas meninas. Então, a partir dessa devolutiva, um ano depois, foi possível perceber os impactos das rodas de conversa na vida dessas crianças, né? E que esse processo de pesquisa fez com que as crianças reconhecessem com mais facilidade essas situações de violência no momento que elas começam a falar sem eu questionar, eu só estava devolvendo a pesquisa, né, para elas. E eu também pude perceber então essa capacidade mais aguçada das crianças de relacionar e de entender as consequências da violência no momento que a Milena compreende que o Arthur bate nas meninas na escola porque ele vê o pai batendo na mãe em casa. Então, seria esse o recorte da pesquisa que eu apresento aqui. Eu apresentei, então, a parte metodológica, quais que foram as questões éticas que a gente utilizou para debater essas questões sensíveis com as crianças pequenas de 5 anos de idade e como a gente encontrou estratégias de também devolver essa pesquisa para elas. Muito obrigada pela atenção.